Glória a Deus. Pega na mão do seu irmão que está à sua direita, à sua esquerda e fala assim: a paz do Senhor Jesus. Ixi, mas com fé. Amém. Fala com esse: a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus, Ele é fiel. Pode se assentar um pouquinho. Hoje eu vou ser bem breve. Amém. Porque eu sei que o nosso Deus, Ele tem coisas grandes para fazer neste lugar. Amém. Pastor Leandro, fala com o pessoal da cozinha para subir agora e escutar o culto. Em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele é fiel, não é verdade, meu irmão? E a Bíblia diz que agindo Ele, ninguém pode. Hoje nós temos aí um café. Estamos encerrando os 90 dias. Amém. Encerramos 90 dias de jejum e oração, onde Deus derramou da graça dele sobre nossas vidas, amém, e do poder dele. E hoje nós vamos encerrar aí, né? Na verdade já foi ontem, mas vamos tomar um café abençoado, cheio de unção, cheio de poder de Deus. E Deus me deu uma palavra no meu coração, uma palavra pequena, mas uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu sei que muita gente não gosta de escutar eu pregar, não, mas eu não estou preocupado com isso, não. Amém, meu irmão? E Deus tem trabalhado na minha vida muito. Os que não gostam de mim, em breve vai ficar livre de mim, em nome de Jesus. Amém? Porque eu tenho buscado a Deus e eu sei que a resposta vem do alto. Amém, irmão? Porque sabe que tem gente que não gosta de você também, né? Tem gente que te atura. Aturar é diferente de gostar. Você sabia disso? Seja sincero, sabia ou não sabia? Pastor, mas tá pegando o microfone, dando cajado. Não é verdade, tem gente que não gosta de você, tem gente que te atura. E tá perto de você, às vezes dá aquela manuseada para te engolir. Mas, irmão, não preocupe com aqueles que te engolem, não. Deus te trata aqui, ó. Você tem que preocupar com o que Deus tem na sua vida. Eu falo que é melhor você ter perto de você uma pessoa sincera do que uma pessoa falsa. Hoje em dia, no meio evangélico, meu irmão, é muita gente falsa. Você sabia disso? O exército que mais mata os seus soldados feridos é o crente. Porque a maioria dos crentes, meu irmão, infelizmente, hoje eles são falsos. Ele fala uma coisa verdadeira perto de você, mas daqui a pouco, pelas suas costas, fala assim: não, eu não engulo fulano de tal. Fulano de tal não desce da minha garganta. Ah, fulano de tal, eu não sou muito fã dele, não. É assim ou não é? Mas não preocupe. Você não foi gerado em tapinhas, você foi gerado na glória de Deus. Você sabia disso? E tapinha passa, meu irmão. Tapinha nas costas, isso passa. Mas a glória de Deus na sua vida, ela nunca passa. Só que Deus é tão bom. Eu, pelo menos, não sei se você tem isso. Por mais que você me adule, eu sei identificar quem é meu. Eu consigo, meu irmão. Eu oro a Deus, você fala: Deus, não me deixa ser enganado. É verdade, meu irmão. Não me deixa ser enganado. Eu consigo identificar aqueles que são comigo e aqueles que não são. Isso é bíblico. Você sabia que você está achando que Judas, Jesus não sabia que ele ia trair ele? Jesus sabia. Ele convivia. Conviver é diferente, meu irmão, totalmente de você aceitar tudo que a pessoa faz. Jesus, ele vivia com Judas, mas ele sabia que Judas ia traí-lo. Pastor, você está falando, não existe. Não, vou te provar. Aquele que mete a mão no pão comigo é o traidor. E quem estava metendo a mão no pão na hora? Era Judas. E Judas estava do lado de Jesus, mas era traidor. E Jesus falou: o que você tem que fazer, adianta. Vá lá e faz o mais rápido possível. Irmão, tem gente que está cheio de vontade de fazer tanta coisa, mas não adianta. Fica se guardando. Tem coisa, irmão, para a gente ser livre, a gente tem que adiantar. Tem decisão na vida da gente que a gente tem que adiantar. Porque senão a gente vai ficar naquele patamar de tristeza o resto da vida. Se tem alguma coisa te perturbando nessa manhã, adianta. Seja corajoso, fala com o seu irmão: tem alguma coisa te perturbando? Adianta. A culpa é do pastor Gilson e do pastor Rogério Marciano. Eles são dono do culto, eles me chamou para pregar. Depois você briga com eles. Porque tem muita coisa que está atormentando a gente, que a gente não está conseguindo carregar o fardo, e a gente não adianta. A gente fica enrolando. A gente não toma uma atitude. Meu irmão, se tem alguma coisa te atormentando, toma uma decisão hoje, nessa manhã. Vá lá e resolve esse problema. Adianta isso aí. Amém? O que é mais importante para você? Você tem que colocar na balança aquilo que é mais importante. Entendeu? Aquilo que é mais importante, aquilo que tem mais valor na sua vida, fica com isso. Se você não tomar uma atitude dessa, você vai sofrer o resto da vida.
E o pior ser humano que tem é aquele que é mandado e manipulado pelas pessoas. Você sabia? O pior ser humano que tem é o que é mandado e manipulado. Se você é mandado pelo seu esposo demais, não adianta. Se a sua esposa é que manda em você, se o seu patrão é que manda em você, se é pessoas que mandam em você, você faz tudo que os outros querem, uma hora você enjoa. Você sabia disso? Uma hora você se cansa. E tem pessoas que estão cansadas. Amém? A hora a gente cansa, só faço aquilo que ele quer, só faço aquilo que ela quer. Ele que manda, ele que dita as ordens. Uma hora você cansa. Porque o ser humano, ele não foi feito 100% para receber sua ordem. Você sabia disso? Não foi não. Tem hora que a gente fica querendo falar um não. Fica ou não fica, meu irmão? Dá mais um pouquinho de retorno, pastor. Tem hora que a gente retorno, tá? Tem hora que a gente fica querendo falar um não e a gente faz o quê? E fala o sim. Aí não faz aquilo da maneira que é para a gente fazer. Aí fica o quê? Relaxado. A Bíblia diz, meu irmão, que não é para nós fazer uma obra de Deus relaxado, não. A gente tem que ter muito carinho, muito poder. E aí faz tocar de qualquer jeito, faz de qualquer maneira, não faz da maneira que Deus quer. Aí não vai ter o resultado que é para ter e vai o quê? Entristecer. Mas Deus te chamou aqui nessa manhã porque Ele tem um objetivo na sua vida. Ele está te chamando nós para um conserto, chamando nós para colocarmos a nossa vida diante do altar dEle e pedimos a Ele perdão, amém, de tudo aquilo, meu irmão, que não agrada a Ele. A Bíblia fala, meu irmão, que quando Deus chama, Ele capacita, Ele envia e Ele sustenta. Só que nós esquecemos um detalhe, chamada individual. Tem muita pessoa que está dividindo o chamado dele com o outro. Não vai andar. Não vai andar. O chamado é seu. Amém? É seu ou não é? O meu chamado é meu. O chamado da Sofia é dela. O chamado do Mateus é dele. E a gente pega o nosso chamado e divide. E quando nós dividimos o nosso chamado, dá choque. Porque chamado, meu irmão, amém, não é igual um casamento que vira uma carne só. Chamado é coisa individual, porque a Bíblia diz que salvação é individual. E aí a gente vai e faz aquela ligação, que talvez não é. Aí, em vez de nós ligarmos, você já tentou ligar? Quem é eletricista sabe disso. Se você pegar 2 positivos e ligar em 2 positivos, vai dar o quê? O que vai dar, Salim? Vai dar curto-circuito, não é verdade? E se ligar o negativo com o negativo? Não vai dar nada. E tem muita gente que está assim. Ligando positivo com positivo e negativo com negativo. Aí não dá nada, as coisas não andam, as coisas não geram. E quando a nossa vida não está bem espiritual, nós que temos chamado, que temos o propósito de Deus, o resto não anda. Irmão, eu ia pregar uma coisa, mas Deus está mandando. Pode ficar com raiva de mim, não tem importância não. Já estou acostumado com cara feio. Tem tanto crente gambiarreiro. É verdade. É muito crente gambiarreiro. Tem hora que eu vou conversando com os outros, eu vou escutando cada coisa de servo de Deus, de serva de Deus, que é assustador. O crente hoje, meu irmão, ele prega, mas ele não consegue viver um texto daquilo que ele prega. E não consegue apontar o dedo para as pessoas. Irmão, é gambiarra demais. Eu estava analisando esses dias, uma pessoa falou comigo assim, pastor, o que eu tenho visto de crente gambiarreiro, mal pagador, mentiroso. O irmão, é de assustar. Eles compram e não pagam. Eles mandam fazer as coisas, não honram com compromisso. Eles não têm compromisso com as coisas. Não é verdade? É crente, amém? Mas é mentiroso. É crente com gato de água, é crente com gato de luz. É sério, meu irmão? Aí eu te falo, e onde que Deus está nisso? Como é que você vai corrigir alguém se a sua vida não está da maneira que Deus quer? Eu estou falando isso aqui porque Deus está mandando. É muita gambiarra na nossa vida, meu irmão. E a gente quer sair por cima de tudo. E a gente para e fala assim, meu Deus, eu não aguento pagar. Opa, peraí, deixa eu te falar com você uma coisa. Se não aguenta, para. Deus te chamou ou não te chamou? Agora você vai ficar aceitando ser um homem, uma mulher de Deus gambiarreiro? E tá cheio, meu irmão. Não é 2, não. São vários. E hora que eu escuto cada história, que eu falo assim, misericórdia, aonde que esse povo está com a visão? Bater e corrigir é muito fácil. Eu quero ver ter vida aqui, ó. É muito fácil eu chegar aqui para minha plateia e falar um tanto de coisa. Mas eu quero ver aqui, ó, como que está a nossa vida diante do altar de Deus. Como que está o nosso propósito dentro da nossa casa, com nossa família, com aquilo que Deus colocou na nossa vida. Obed-Edom,
Era uma pessoa que não tinha nada para vencer na vida. Ele não tinha nada. Mas Obed-edom, ele era um pobre, ele era um rejeitado, mas que confiava em Deus. Tem muitas pessoas que a confiança em Deus já passou. Obed-edom morava na beira do caminho, mas ele confiava em Deus. Aquele mendigo Lázaro, ele não tinha nada, comida das migalhas que caía da mesa do rei. Mas ele, o quê? Tinha vida com Deus. O que adianta ter tudo e não ter vida com Deus? O que adianta ter um palácio? Adianta ter uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso e o resto está tudo errado? De nada adianta. A vida ela é feita de alicerce. E o homem cristão, a mulher cristã, ele vai construir a sua vida em cima de alicerces, alicerces firmes. Porque amanhã, você pode ficar com raiva de mim hoje, mas amanhã Deus fala com você assim, ó, eu não te conheço. Senhor, você não me conhece porque você era gambiarreiro demais, rapaz. Você burlava tudo. Porque a gente coloca tamanho de pecado. Aí isso aqui Deus vê como pecado, isso aqui Deus não vê. Ô meu irmão, não vamos enganar não. A Bíblia diz, se seu olho fizer você pecar, arranca ele e joga fora. Se é sua mão, arranca, joga fora. Aí às vezes a gente fala assim, fulano de tal está no erro, está no pecado, mas eu também estou no erro, estou no pecado. Só mudei o nome do pecado. Você quer ver um exemplo aqui? Aquele que é casado, que dá um beijo numa mulher na rua, é o mesmo pecado daquele que pega uma mulher na rua e transa com ela, se ele for casado. Pastor, isso nada a ver, não. É o mesmo adultério. É o mesmo adultério. É nós que vamos tentando medir. E nós estamos cheios de erro. E o erro não faz a gente vencer. E para nós que somos do altar é pior. Se tiver erro na nossa vida que é claro demais, irmão, vou te falar uma coisa. Aquele que acode o teu erro hoje, quando ele levantar contra você, ele joga na sua cara. É verdade. A pessoa acorda o seu erro hoje, porque seu amigo está andando do seu lado. Amanhã, a hora que der um BOzinho, ele vai jogar na sua cara, mas você também fazia isso. Mas você também vivia essa vida de maneira assim. Pode ficar com raiva de mim, não tem importância, mas eu vou falar porque Deus mandou. A sua vida, porque, meu irmão, além de ser amigo, eu sou pastor. Não adianta ser só amigo, a gente tem que ser pastor. Deus me chamou, foi para isso. É verdade. Deus me chamou, foi para estar no altar. Aí, meu irmão, a pessoa hoje, ela te apoia, mas amanhã é o primeiro a te acusar. Quem já passou por isso aqui? Pessoas que apoiou ele no erro e que depois acusou. Já passei por isso, meu irmão. Eu sei como que é isso. Aí fala assim, você não é homem de Deus, você não é mulher de Deus, você não é crente, você não é nada nunca, você fazia isso. Aí, meu irmão, você não pode o quê? Falar nada. Agora Obed-edom não. Ele estava na beira do caminho, vivendo uma vida simples. Vivendo uma vida, meu irmão, que ninguém dava atenção para ele. Mas ele sabia o que era Deus na vida dele. Você tem que identificar quem é Deus na sua vida. Talvez você está vivendo uma vida simples hoje. Talvez você está vivendo uma vida que ninguém está vendo regalia nenhuma na sua vida. Mas fica firme porque Deus vai te levantar de novo. Queira ser levantado por Deus e não pelo homem. Porque o homem levanta e a gente cai. Mas quando Deus te levantar, não vai ter demônio, não vai ter capeta que vai jogar você em terra. Deus vai te levantar para te honrar, meu irmão. Deus vai te levantar. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. É hora de tirar os resíduos, é hora de tirar o lodo, é hora de jogar água no lodo, arrancar o resto do lodo que sobrou, para Deus nos salvar. A maior coisa hoje na nossa vida é a salvação. A maior coisa que nós temos hoje, meu irmão, é termos certeza e convicção que vamos ser salvos e que vamos morar com Ele. Que vamos estar diante do altar dEle. E olha para você ver como é que a coisa é tão séria. Eu estava falando isso aqui semana passada um pouquinho. Nessa palavra que eu ia pregar, não, mas Deus mudou o rumo, eu vou onde que Ele está mandando. Eu estava falando semana passada um pouco disso aqui, e isso é muito sério. Quem aqui que quer falar alguma coisa que Davi tinha de excelência? Fala aí, gente. Fala alguma coisa na vida de Davi que era de excelência. Fala aí. Guerreiro. Mas o quê? O quê, pastor? Temor de Deus Davi tinha. Guerreiro. Fiel a Deus. Obediente. Íntegro. Mais o quê? Oi? Adorador.
Ousado por Deus? Mais alguém? Pode falar. Obediente? Mais alguém? Alegre? Mais alguém? Valente? Meu irmão, Davi era isso tudo? Era? E o que Davi mais... Na vida de Davi, quem sabe dizer o que Davi mais zelava na vida dele? O que Davi zelava para ter na vida dele? A unção? Davi abria mão disso? Davi não abria mão da unção de Deus, não. Amém? Guerreiro, forte, corajoso, determinado, valente, só qualidades boas. Mas a hora que Davi errou, ele errou, meu irmão, e deixou a presença de Deus. Porque Davi deu mais ouvido ao homem, ele quis acompanhar o homem mais do que a Deus. Você já prestou atenção no que Davi fez? Com a arca da aliança, que era a presença de Deus? A Bíblia diz que o filho de Abinadab, Uzá era filho de Abinadab. Abinadab era um grande homem. Irmão, não adianta ser um grande homem de Deus. Tem muita gente que está escorado no outro. Porque o pai, a mãe, o tio, a tia é um grande homem de Deus, ele vai se escorando ali. E Uzá, filho de Abinadab, o que Uzá fez? Davi deu a ordem, não toca na arca. Mas ele era quem? Era filho. Ele era filho de Abinadab. Era filho que estava na essência. E o que ele fez? Ele resolveu tocar na arca. E quando ele toca na arca, o que acontece? Ele morre na hora. Ele desobedeceu. Meu irmão, a desobediência nos dias de hoje, às vezes não traz morte carnal, mas traz morte espiritual. Tem muitas pessoas que já estão mais tristes do que tudo. Porque morrer espiritualmente... E quando você morre espiritualmente, o primeiro sintoma é tristeza. Você não tem prazer naquilo que você faz. E quando você não tem prazer naquilo que você faz, é a pior coisa. É a mesma coisa do pai de família que sai para trabalhar, mas não tem prazer de voltar para casa. A mulher sai para trabalhar, mas não tem prazer de voltar para casa. Irmão, quando você perde o prazer em fazer alguma coisa, é um dos piores sintomas. É sintoma de morte. E a Bíblia diz, meu irmão, que Uzá resolveu tocar e caiu morto. Sabe o que Davi fez? Ele deu mais atenção a Uzá do que o Deus que chamou ele. Tem muitas pessoas que estão dando mais atenção às pessoas do que o Deus que chamou. Abrindo mão de proposta, abrindo mão de ideal, abrindo mão de objetivo, abrindo mão daquilo que Deus chamou, deixando para trás, meu irmão, uma carreira maravilhosa, amém? Uma carreira de sucesso com Deus, porque outras pessoas entraram no meio do caminho. E Davi entristeceu tanto, pega a arca e deixa onde? Na casa de Obed-edom, aquele que morava no meio do caminho, aquele que não tinha nenhum valor, aquele que não tinha, meu irmão, talvez um cargo, talvez um chamado, um título, mas aquele que era humilde e que morou na casa humilde. Agora, você já parou? Talvez você nunca parou para dar uma pensada. Você sabe quem é que sabe quem era Obed-edom? Que conhece um pouquinho desse homem chamado Obed-edom? Obed-edom, meu irmão, ele não era uma pessoa olhando pela lógica humana boa, não. Primeiro, ele era descendente dos edonitas. Pastor, descendente dos edonitas. Amém? Quem eram os edonitas? Descendente de Saul. Então já era péssimo. E o pior, ele ainda tinha uma linhagem de Golias na vida dele. Uma linhagem junto com a de Golias. Porque ele era de Gade. Gade era a terra dos Geteus. E ele pertencia àquele lugar. Então, meu irmão, a primeira coisa quando se fala desse homem, a gente acha que esse homem foi uma pessoa que ele estava no meio do caminho à toa. Não, ele estava no meio do caminho porque ele era deixado pela sociedade. A sociedade de Israel não queria ele perto, não, porque ele tinha duas coisas na vida deles que era péssimo. Primeiro, da descendência de Saul, e depois da descendência de Golias, que eram os dois piores inimigos de Israel. Porque Saul, ele fez tudo que era contrário às coisas de Deus. Deus resolveu tomar o trono de Saul, porque Deus deu ordens a Saul e ele não cumpriu. Tem muita coisa que Deus fala com a gente não cumpre por causa das pessoas. Tem muita coisa que Deus fala com a gente não cumpre, porque a gente tem medo de cumprir, a gente acha que a gente não vai dar. E Deus deu tanta ordem a Saul, Deus falava com Saul, faz isso. E Saul resolvia poupar. Deus mandou Saul ir para a guerra, falou, mata tudo. Eu não quero que você não deixa nada. Ele vai,
poupa os animais, poupa as mulheres e poupa as crianças. E sabe o que ele fala? Deus, eu achei isso aqui tão bom, então eu poupei. Tem muita gente, meu irmão, que perde a visão de Deus porque fica poupando demais as coisas. Fica mais agarrado nas coisas do que no Deus que chamou. E ali, meu irmão, esse homem, ele estava na beira do caminho porque ele era rejeitado. A sociedade, o povo de Israel não queria que ele estivesse perto. Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, por mais que nós sejamos rejeitados, Ele faz a arca da aliança parar na porta da nossa casa. Oh, você não entendeu? Irmão, Deus tem um propósito na sua vida. E hoje a arca da aliança, ela vai parar na porta da tua casa. O teu esposo vai ser salvo, a tua esposa vai ser salva, os teus filhos vai ser salvo, a geração sua vai mudar. Deus vai entrar na tua vida financeira, Deus vai entrar na tua vida sentimental, Deus vai entrar na tua vida física, Deus vai entrar em todas as áreas da tua vida. Vai entrar em todas as áreas. A arca da aliança, o carro de boi, primeiro erro. A arca da aliança não poderia ser transportada pelo carro de boi. Mas Deus permitiu. Tem coisa que Deus permite na nossa vida acontecer para servir de alerta. Eita, fala com seu irmão isso aí. Tem coisa que Deus permite na nossa vida para nos servir de alerta. Irmão, eu vou te falar uma coisa aqui nessa manhã, talvez você vai assustar. Tem coisas na sua vida que Deus está te dando alertas e alertas, mas você não abre o olho. A Bíblia diz que Deus não permite nada acontecer sem antes o quê? Revelar para os seus profetas. Aí às vezes o profeta fala no altar, você acha ruim, porque serviu para você. Às vezes na televisão você escuta uma mensagem, foi pesada, você acha ruim porque serviu para você. Às vezes dentro de um carro você escuta um rádio, alguém fala alguma coisa, você acha ruim porque serviu. Às vezes o pai chega, a mãe chega, corrige o filho, e o filho acha ruim porque serviu. Não é verdade, meu irmão? E tudo serve de alerta. E a arca, meu irmão, ela foi carregada no carro de boi por permissão de Deus. Deus permitiu. Porque a arca precisava de cair ali perto da casa de Obed-edom, no meio do caminho, no meio daquele que não tinha valor, no meio da terra daquele que ninguém queria, meu irmão, dar atenção. E a Bíblia diz, meu irmão, que Obed, ele era péssimo em tudo. Era um cara que a esposa não podia gerar filhos. Imagina bem. A esposa não podia gerar filhos, ele não tinha família, não tinha filhos. E vou te falar uma coisa aqui, porque a gente lê a Bíblia, mas a gente não estuda. O bom é estudar. Porque ler, meu irmão, às vezes a gente passa desapercebido, mas quando você estuda, você aprende. Em Israel, a mulher que não dava filho, ela era rejeitada. Você sabia disso? Quando nascia a mulher, já era rejeitada. Se fosse estéril, era pior. E a esposa de Obed-edom, ela era estéril. Então ninguém queria estar perto daquela família. Pobre, mulher estéril, morando na beira do caminho, descendente de quem não era para ser. Eles tinham tudo ao contrário. Só que Obed-edom, ele não olhou sua descendência. Obed-edom não olhou a esterilidade que a mulher dele tinha. Ele resolveu buscar a Deus. Aleluia. Irmão, seja quem você for hoje, você pode estar na pior situação, resolva buscar a Deus. Resolva estar perto de Deus. Pastor, estou passando por uma situação difícil hoje, uma situação que ninguém dá nem atenção. Resolva buscar a Deus. Pastor, estou passando por... Irmão, sabe por causa de quê? A maioria das pessoas, não estou falando que é todas não. A maioria das pessoas aproximam de você porque você tem alguma coisa para oferecer para elas. Estou mentindo? Ninguém quer aproximar de pessoas que não tem nada para oferecer. Mas só que Deus não vê assim. Deus não olha assim não. Deus, ele é o contrário a nós. E Deus falou, eu vou aproximar de Obed-edom, a minha presença vai entrar na casa dele, eu vou mudar a história dele, vou fazer a esposa dele gerar. Irmão, posso te dar um conselho? Para de aproximar das pessoas por interesse. Porque às vezes o seu interesse vai jogar você num buraco amanhã. É verdade, meu irmão. Às vezes a gente vai, fulano de tal tem uma condição boa, aí o outro que não tem, a gente não dá nem ideia. Não é verdade? E Deus resolveu aproximar de Obed-edom. Então eles tinham tudo, meu irmão, para dar errado. Fala com o seu irmão, você pode ter tudo aí, para dar tudo errado. Mas Deus hoje está pegando na tua mão e te dando força.
Deus hoje está pegando na tua mão e falando com você que Ele é Deus na sua vida. E Deus, meu irmão, Ele começa a mudar. A arca entrou. A vida de Obed-Edom, que já era uma vida de busca com Deus, muda mais. Porque, meu irmão, uma coisa eu vou te falar. Sabe o que está faltando em nós nos dias de hoje? Eita, cajado tá bom, não tá, meu irmão? Sabe o que está faltando? Experiência com Deus. Se a gente viver a mesma vida dentro da igreja, vem no culto na quarta, é a mesma coisa, vem na sexta, é a mesma coisa, vem no domingo, é a mesma coisa, vem no domingo de manhã, é a mesma coisa na nossa vida. Não estou falando da questão da igreja. Na nossa vida não vai adiantar. Irmão, a gente tem que ter novidade de vida. Nenhum dia para um servo de Deus pode ser igual ao mesmo dia. Você tem que chegar aqui com prazer na presença de Deus, de falar só, Deus hoje falou comigo, Deus hoje mudou minha vida, a mensagem hoje foi dura, mas Deus abriu meus olhos, eu preciso de ter visão das coisas de Deus. E Obed-Edom, cada dia ele ia tendo uma experiência diferente com Deus, pastor Josi. Aquela busca que era sem a presença de Deus. Porque hoje nós temos a presença de Deus, o véu do santuário foi rasgado. Outro detalhe que as pessoas esquecem, mas naquela época não. Se a arca não tivesse, a presença de Deus não estava. Se a arca não tivesse, a unção de Deus não caía. Eita, imagina isso, meu irmão, um mendigo à beira do caminho, uma pessoa que não tinha nada, que a esposa era estéril. O povo de Israel era um povo exaltado, que achava que tinha direito de tudo, que mandava em tudo, que eram os bambambam da balachita. De repente a arca sai de lá e vai parar na casa de ninguém que tinha valor, de uma pessoa que nem conhecia Deus. Sabe o que Deus estava falando com Obed-Edom? Obed-Edom, hoje quem está entrando na tua vida é a minha presença. Quem está entrando na tua vida é o meu poder. Eles te rejeitaram, eles não te viram, mas em meio toda Israel, em meio a todos os quatro cantos da terra, eu vim na beira do caminho, Obed-Edom, encontrar contigo. Aleluia! Deus larga tudo para encontrar com você, meu irmão. Aleluia! Independente de quem você é, Deus larga tudo. Deus largou um homem que era experiente, porque o coração dele, a hora que Uzá tocou na arca e morreu, o coração de Davi endureceu. Irmão, pode falar uma coisa aqui? Eita, vai doer. Vai doer. Abra mão de tudo, mas não abra mão de Deus na sua vida. É verdade. Davi resolveu abrir mão. Guerreiro, experiente, dotado em sabedoria de Deus, mas ele resolveu abrir mão porque o coração fechou. Quantos crentes que o coração dele fecha, ele abre mão? Eu vou abrir mão do meu chamado. É tanta bagunça, é tanta confusão que eu vou abrir mão. É tanta contenda que eu vou abrir mão. É tanta polada, é tanta pancada que eu recebo que eu vou abrir mão. É assim ou não é? É tanto não que eu recebi que eu vou abrir mão. Tudo que eu vou fazer, eles me barra, eu vou abrir mão. Opa! Não se faça igual Davi, não. Porque se você abrir mão, vai sair a coisa importante da sua vida que se chama presença. Aí você fala, eu abro mão, o que mais vou falar? Meu irmão, você não vai conseguir cumprir o seu propósito em outro lugar. Porque você vai ter que cumprir aonde que Deus determinou para você cumprir. Esse é o problema de muita gente que pula para lá e para cá e não consegue cumprir o propósito em lugar nenhum. Aí fica igual andarilho. E aonde vai não consegue cumprir o propósito. Meu irmão, recebe a unção que Deus tem para a sua vida específica, aonde que Ele te chamou e aonde que Ele te colocou. Porque senão você vai rodar igual passarinho doido e não vai chegar a lugar nenhum. Que é a realidade. Você vê que quando a pessoa roda, ele não acha a pousada certa. Por quê? As águas estão altas ainda. Não é verdade? E Obed-Edom, meu irmão, já estou terminando. A vida dele começa a ser mudada. A mulher que era estéril, olha para você ver, que não podia dar à luz, depois que irmão, e isso no período de quanto tempo? No período de 3 meses Deus mudou a história. Deus não precisa de muito tempo para mudar a tua história. Deixa eu repetir aqui, pastor, estou arrebentado hoje. Deus não precisa de muito tempo para mudar a tua história. É o homem que fica querendo mudar a história da pessoa e fica falando assim, ó, eu preciso de tanto tempo para te observar e ver quem você é. Deus não, Ele já sabe quem eu sou, Ele já sabe quem você é, Ele sabe aquilo que você merece e Ele sabe aquilo que Ele pode derramar na sua vida. E Deus olha para Obed-Edom, meu irmão, a presença de Deus estava lá.
E Deus muda a história de Obed-Edom em quanto tempo? 3 meses. Irmão, 3 meses para uma pessoa que está com a vida toda arrebentada, uma vida toda arruinada. Imagina Obed-Edom olhando para a esposa. Imagina. Mulher, nós já vivemos nessa luta aí. Você é estéril ainda, não pode me dar filhos. Você não pode me dar filhos. Irmão, quando você não consegue gerar, é a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo. Eu tenho certeza que uma mulher que não consegue gerar, é a pior coisa do mundo. E naquela época, pastora, era muito cobrado. Porque nos dias de hoje, quando a mulher não quer engravidar, as pessoas falam assim, você está certa. Não é isso? As coisas estão muito feias. Mas antigamente era diferente. Quando a mulher não podia gerar, meu irmão, o negócio era feio para o lado dela. Eles olhavam ela com outros olhos mesmo. Olhavam com outros olhos. E em 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-Edom, Deus muda a vida dele. Primeira coisa, Deus mudou a vida sentimental de Obed. Se a sua vida sentimental está arrasada, Deus vai mudar a sua vida, meu irmão. Eu profetizo, levanta a mão. Irmão, de hoje a 3 meses, Deus está mudando a sua vida sentimental no nome de Jesus. Você não vai ficar sozinho, sozinha. O seu lar vai mudar a história, a sua família vai mudar a história. Porque eu entendo aqui, a Bíblia não diz isso, eu posso fazer uma comparação. Obed-Edom, ele não tinha talvez tanto companheirismo com a sua esposa. E Deus começa a mudar a vida de Obed-Edom. Deus coloca amor no coração de Obed-Edom pela sua esposa e da esposa por ele. E os dois começam a ter um relacionamento mais íntimo. E começam a ver que aquilo está gerando alguma coisa. Começa a ver que aquilo ali vai dar certo. Outra coisa, Deus começa a mudar a história física de Obed-Edom. Irmão, tem muitas pessoas que precisam de ter uma mudança, ó. Eu não estou falando de aparência, de beleza só, não. Eu estou falando do ambiente aonde que está. Irmão, tem ambiente que nós estamos nele. Quem aqui já teve algum ambiente que você fosse misericórdia? Isso não é para mim, não. Deus tem coisa melhor para a minha vida. Deus tem coisa maior para a minha vida. Quem aqui já passou por isso? Eu já. Então, meu irmão, não aceita mesmo não, porque Deus tem coisa melhor para a tua vida. E o ambiente aonde que ele estava começa a mudar. A terceira coisa, o ambiente espiritual. Irmão, tem ambiente que a gente chega que está pesado. Mentira, é verdade. Tem lugar que a gente chega, às vezes está dentro da casa da gente, a gente sente aquele peso. A gente não sente vontade de ficar. A casinha era humilde, mas quando a presença de Deus entra, ou o espiritual muda. Quando a presença de Deus entra, o poder de Deus entra e faz a diferença. Quando o poder de Deus entra, traz alegria. Amém? Eu já vi pessoas que falaram comigo com casas maravilhosas, com casas luxuosas. Eu não tenho prazer de voltar para minha casa. Só de eu saber que eu tenho que voltar para casa já me dá uma tristeza no coração. Eu já conversei com muitas pessoas aqui. Quem aqui já conversou com pessoas assim? Que falou com você só, das 6 horas da tarde que eu largo o serviço, meu coração já aperta. Eu não tenho vontade de voltar para casa. E às vezes a casa é luxuosa, às vezes a casa é bonita, mas está faltando o espiritual, está faltando o poder de Deus. Outra coisa, meu irmão, outra coisa que foi mudado na vida dele, ele começa a adorar a Deus de maneira sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa aqui, rapidinho, nós vamos encerrar, que eu sei que tem horário. Vou te falar 3 coisinhas da vida desse Obed-Edom. O cara, quando Deus, a arca entra, quando o poder de Deus entra, ele não consegue ficar sem ir ao templo. E ele começa a ir para o templo, pastor José. E lá no templo ele começa a trabalhar de porteiro. Ele começa a ficar ali como porteiro do templo. E ele começa a fazer diferente, meu irmão. Sendo porteiro do templo. Irmão, na nossa vida, seja o que for que Deus colocar na nossa mão, devemos fazer com carinho. Devemos fazer, meu irmão, com poder e com glória. Vamos ler? Abre para mim, pastor Gil, 1 Crônicas 15, 17. Só para você ver. (17, 18) também, tá? Presta atenção no 18, tá?
É muito nome, né? Espera aí. Os porteiros, quem? Obed e Obedom e Jeiel. Então, aquele que não era nada, que morava na beira do caminho, aleluia, quando a presença de Deus entra na vida dele, ele fala, sabe o quê? Eu não posso ser mais um participante só, eu tenho que fazer alguma coisa na casa de Deus. Aleluia, eu não posso mais olhar para mim só, eu tenho que fazer alguma coisa na casa de Deus. Mas o problema está aí, muita gente quer começar o quê? Porque quer o quê? Aparecer. Obed-edom, ele foi ser porteiro. Ele foi ser porteiro, pastor. Eu não quero começar por cima. Eu quero começar onde que Deus preparou para mim. Porque quem começa de cima, às vezes acha que sabe tudo. Mas quem começa por baixo, vai subir no degrau por degrau. Tem muita gente, meu irmão, que nunca vai ser grande, sabe por causa de quê? Só sobe de elevador. Elevador é mais rápido, a gente chega lá rápido. Mas elevador, meu irmão, não faz a gente meditar na vida daquilo que a gente precisa. Quando eu subo escada, cada degrau que eu vou subindo, eu vou analisando o que Deus tem para a minha vida. Então a gente precisa de subir degrau, pastor Júlio. Tem hora que tem que deixar os elevadores subir degrau por degrau. E o cara resolve ser o quê? Porteiro da casa de Deus. Aí, meu irmão, porteiro tá bom? Tá. Ser porteiro é gostoso, é. Recebia todo mundo, porque o bom porteiro, ele recebe todo mundo com amor. Ele recebe todo mundo com carinho. Não tem acepção de pessoas. Eu falo que a porta da igreja, de entrada, é um dos lugares que tem que ser mais recepcionado. É verdade. Você chega na porta, agora você chegar. Não é verdade? Você já entra no culto, meu irmão, às vezes você está até arrebentado, mas você já anima. Aí o Obed-edom, ele pensa assim, peraí, está muito bom para mim, mas Deus tem mais para a minha vida. Irmão, você está aqui hoje, mas Deus tem mais para a sua vida. Fala com o seu irmão, você está aqui hoje, fala. Você está aqui hoje, mas Deus tem mais, eita, para a sua vida. Sabe o que ele faz? Pastor Deus, esse negócio de música aí, esse negócio é bacana, esse negócio de altar, viu? Esse negócio de estar no altar, esse negócio é diferente. E como eu fui um bom porteiro, lá no altar eu vou ser bom. Irmão, quem nunca foi um bom porteiro, um bom diácono, um bom diaconista, nunca vai ser bom no altar. Aleluia. Quem nunca foi um bom obreiro, submisso, pessoa, meu irmão, que passou por provações, quando vir para o altar, ele não vai ser bom. E ele começa a olhar o altar e fala assim, eu vou ser músico, eu quero tocar. Eu quero tocar. Eu quero fazer diferença. Pastor Gilson com a voz de trovão, 15, 19, 21. 15, 19, 21. Olha o que diz. Só até aí. Quem era músico lá agora? Eita, de porteiro, Deus, eu não vou ficar mais só na porta, não. A porta foi um lugar que o Senhor me colocou. A porta foi um lugar maravilhoso qual o Senhor preparou para mim. A porta foi um lugar maravilhoso qual o Senhor escolheu. Mas eu vou ser músico da tua casa, porque a minha adoração, ela vai fluir. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite, meu irmão. Prepare para você dar um glória a Deus, um aleluia, porque você precisa de dar. A Bíblia diz que Deus está à procura de adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. O que eu aprendo aqui? Deus não está à procura de artista. Deus não está à procura de quem quer aparecer. Ele está à procura de adorador. Aleluia. E Obed-edom, pastor, sabe o que Obed-edom vira? Ele vira um músico. Não, você é músico. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Quem sabe ser um bom porteiro e quem sabe ser bom no altar, ele pode preparar que Deus vai colocar, oh Deus, as riquezas dele na mão dele. Fala para o seu irmão, quem sabe ser um bom porteiro? Quem sabe, meu irmão, se apresentar no altar da maneira que Deus quer? Pode se preparar. Eita, pode se preparar. Pode se preparar, porque Deus vai abrir o céu de prosperidade. Aleluia, aleluia.
E Deus não precisa de dinheiro para te honrar. Ele arranja os meios desses para colocar você no meio de coisas grandes. Às vezes você acha que vai ser pelo seu trabalho, você acha que vai ser pela sua força, você acha que vai ser do jeito que você faz. Às vezes você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Porque Deus está no negócio. Às vezes o irmão Luiz vai sentar no táxi e vai andar o dia inteiro e vai fazer 50. Mas, irmão Luiz, Deus está entrando. Você vai trabalhar metade do que você trabalha e vai fazer muito mais, porque Deus é Deus na tua vida. Deus vai enviar pessoas, Deus vai enviar novos clientes, Deus vai enviar empresários que vão honrar o Senhor. Assim te diz o Deus Emanuel. Oh, alabacalabassúrias. E Deus faz isso, meu irmão. Ele começa a enviar pessoas na nossa vida. Irmão, sabe qual que é a dificuldade? Vou te dizer uma coisa aqui, aprenda isso hoje. Sabe qual é a dificuldade nossa? Que talvez ainda ninguém te viu. Você precisa de uma pessoa te ver. A pessoa certa. Você precisa de uma pessoa só te ver. A pessoa certa. Toma posse. Irmão, se uma pessoa certa te ver, Ele pode mudar a tua história. E Deus vai fazer essas pessoas abrir os olhos a partir de hoje para você. Vai fazer essas pessoas certas ter uma visão diferente de você. Deus vai levantar na sua vida mantenedores, aleluia, que vão olhar para você e falar: é esse aí que eu precisava. É essa aí que eu precisava no meu negócio. Amém? Deus olhou para o Odebedon e falou: é esse aí que eu precisava. 3 mesinhos só. Eu mudo a história dele, muda a história. Irmão, o Odebedon é falado até os dias de hoje. E para encerrar, a terceira coisa, aleluia, o Odebedon ali, aí já está no altar, quando está aqui já é diferente. Amém? Não que aí seja menor, mas quando você está aqui, aí Deus já fala assim: opa, esse cara aí, ele está no altar, mas ele não humilha ninguém. Ele não é uma pessoa que hoje está bem, amanhã está ruim. Ele não é uma pessoa que abre mão do propósito dele, do chamado dele. Ele não é uma pessoa que é levado por qualquer vento. Eu agora estou entrando no negócio e vou honrar. Eu agora vou jogar ele lá na frente, vou prosperar ele. Porque essa vida que ele tinha aí, ele nunca mais vai ter. Aonde que ele passar, a história dele vai ser conhecida. Aonde ele passar, eles vão ter que saber que existe um Deus na vida de Odebedon. E mais, quando Deus muda a minha história, muda a história do pastor e da pastora, Ele não muda só a minha história não. Quando Deus muda a minha história, Ele muda a história da minha descendência. Aleluia! Quando eu sou marcado por Deus, a minha descendência é marcada. Quando eu levo a marca de Deus, a minha descendência também leva essa marca. E Deus, Odebedon fala: opa. E Deus olha para ele e fala: Odebedon, ei, estou aqui, Deus. Sabe o que eu vou fazer com você agora? Você vai ser o guardião. Odebedon, meu irmão, eu creio, a Bíblia não fala isso. Eu creio. Eu posso fazer uma comparação. Já não morava naquela casinha mais simples na beira da estrada. Se morasse naquela casinha simples na beira da estrada, mandou reformar tudo, pastora Júlia. Mandou consertar aquela casa, porque dentro daquela casa já não tinha mais só ele e a esposa. Dentro daquela casa, missionária Cal, já não andava só Odebedon e a esposa solitária, já tinha filhos andando atrás deles para lá e para cá. Então a casa que antes servia na beira da estrada, já não servia mais. Só te dizer, prosperidade ela requer mudança. Deus vai fazer mudanças na sua vida hoje, vai te prosperar de uma maneira sobrenatural. Aleluia! E Deus fala que a partir de hoje você vai ser guardião dos tesouros da minha casa. Eita! Confiança, determinação, unção, chamado com convicção e certeza, ser obediente, fazer aquilo que Deus manda fazer certo, da maneira certa. Amém? E olha o que diz, vamos lá. 1 Crônicas 15, 24, deixa eu ler esse, 15, 24. Acharam aí? Sebanias, Josafá, Netanael, Amizai, Zacarias, Benanias e Eliezer, os sacerdotes trocavam as trombetas perante a arca de Deus. Odebedon e Gesias eram os porteiros da arca.
Eita! Aonde que o tesouro ficava? Dentro da onde? Da arca. E aonde que a presença de Deus ficava? Dentro da arca. Então, a partir de agora, Odebedon, você tem o direito de transportar a arca. Você tem direito de transportar aquilo que é mais precioso para mim. A arca ficou na sua casa 3 meses, mas agora não vai ser a arca que vai estar na tua casa. Agora é você que vai acompanhar a arca. Agora é aonde que a arca for, você vai levar ela. Olha, meu irmão, que poder de Deus. A arca ficou 3 meses na sua casa, pastora Josi, mas agora, aonde que a arca for, você vai atrás, porque a presença de Deus será na tua vida. Oh, alabacalabassúrias. Aleluias, aleluias. E a arca ficou ali, meu irmão. Os estudiosos, não é a Bíblia não. Os estudiosos falam que o valor que Odebedon guardava, se fosse para colocar hoje, em dinheiro dos dias de hoje, era mais do que 33 bilhões de dólares. Não é de real não. Um cara que era miserável, que morava na beira da estrada, um cara que não tinha uma casa direito, que não tinha filhos, que não tinha nada. Agora está o cara guardando uma fortuna de 33 bilhões de dólares. Oh, meu irmão, imagina isso. Levanta a mão que eu vou profetizar. Você pode não ter nada hoje, mas se prepara para carregar as riquezas de Deus. Oh, alabassúria. Se prepara para carregar o melhor dessa terra. Se prepara para Deus, alabassurianda, te honrar, meu irmão, e fazer o sobrenatural na tua vida. E o quê? Os filhos vão crescendo, vão ou não vão? As crianças crescem ou não crescem? Aí, meu irmão, a gente fala assim, Crônicas, não precisa de ler não. Crônicas 26, versículo 4 e versículo 6 ao 6. Crônicas 24, versículo 4 ao 6. Você vai ver a família de Odebedon. Diz assim, os filhos de Odebedon. O primeiro foi Senaias, o primogênito. Jeonadab, Joá, Sacar, Natanael, Abinael, Isacar e Peletaí. Não tinha família. De repente Deus coloca lá uma mão cheia e mais um. Falou, opa, agora você vai ter, rapaz. Agora você vai ter uma família. E os filhos de Odebedon deram exemplo por onde passaram. Irmão, a semente espiritual que eu planto hoje vai gerar na vida do meu filho amanhã algo diferente. A semente espiritual, pais que estão aqui, não deixam de trazer seus filhos para a igreja. Não deixam de conduzir os seus filhos no caminho certo. Não deixam os teus filhos ir para o caminho ao contrário. Conduz eles na presença de Deus. Porque, meu irmão, você é o sacerdote dentro da sua casa. E quando você toma uma atitude, meu irmão, de ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar, as coisas são diferentes. O mundo hoje está muito difícil. Os jovens hoje estão muito difícil. As amizades hoje estão muito difíceis. Então conduz o seu filho no caminho de Deus, trazendo para a casa de Deus, ensinando, amém, a obedecer os preceitos de Deus. Não é, meu irmão, você pegar a criança e ficar xingando ela, mas ensinar ela a andar no caminho do Senhor. Eu acho lindo quando eu vejo uma criancinha orando. Eu estava vendo a filha do irmão Anísio dando palavra. Eu falei, meu Deus, essa menina está melhor do que eu, velho. Daqui a pouco ela vai tomar meu lugar nisso. Já tomou, né? Forte. Que palavra forte. Que palavra forte, com convicção de salvação. É isso que as crianças precisam. Porque Jesus está voltando, é para ontem, é rápido demais. Eu vejo aí, Beatriz orando, os meninos da igreja orando. Esse dia eu estava vendo a filha do pastor Rogério, com o olhinho fechado, falou, Deus, não sabe nem falar direito, mas já está profetizando. Deus está entendendo tudo. Ainda que eu não entenda, Deus está entendendo tudo que essa criancinha está falando. Eu vejo os meninos dançando aqui na frente, quando começa a oração, eles param de dançar e eles entram para a oração, eles determinam. Isso é poder de Deus. Não deixe seu filho em casa, não. E Deus muda tanto a história de Odebedon, que Deus constrói uma família alicerçada na vida de Odebedon. Você quer ter uma família alicerçada? Fica firme com Deus. Não deixa nada te parar, não. É tanta coisa tentando parar a gente, meu irmão. Esse dia eu estava aqui, sexta-feira, cheguei aqui mais cedo. Acho que ela está aí hoje, que eu estou vendo. Ah, está ali, que eu estou vendo os pais dela ali. A Letícia chegou aqui.
Não, pastor. O culto começa que hora? Falei, 8 horas, Letícia. Não, então eu cheguei cedo. Pastor, como? Ô, irmão, você tem uma filha de excelência, viu? Como que é bom chegar na igreja cedo? Eu vou orar. Irmão, ficou ali, orou, depois veio, bateu, ficou batendo papo comigo aqui perto de mim. E falando, pastor, ficar na casa de Deus é gostoso demais. Eu não sabia que a igreja abria cedo. Não, eu vou falar com meu pai. Eu falo com meu pai tudo, pastor. Vou falar com meu pai, eu vou vir mais cedo, que eu quero ficar na casa de Deus. Aí eu falo, meu irmão, às vezes a gente fica doido para o culto acabar. É assim ou não é? A gente fica doido para ir embora, para fugir. Eu estou doido que o culto acaba hoje, a palavra está meio pesada. Hoje eu não sei o que, não é verdade? A gente chega atrasado e fica doido para o culto acabar. E às vezes ainda ficamos, meu irmão, no zap. Aí eu estava vendo a Letícia e falei, Deus, eu comecei a olhar para essa menina aqui, eu sentada ali, ela aqui. Meu Deus, se essa menina continuar nessa visão, essa menina vai ser uma grande mulher de Deus que ninguém vai segurar ela. Estava vendo a filha do Anísio falando ontem, falei, meu Deus, não tem como. Eu fico vendo essas crianças aqui, você já vê mesmo um missionário, uma missionária, um homem de Deus, uma mulher de Deus. É a geração, meu irmão, nova. É a geração nova. Temos dificuldades, mas temos o poder de Deus. Amém? E para terminar, Cefanias significa, ao significado dos nomes dos filhos de Oded, ouvido por Jeová, Zezanadab, Jeová quem me deu, Joá, Jeová é meu irmão, Natanael, meu amigo é Deus, Aniel, existe recompensa, Isacar, portador do salário. Então, meu irmão, até o significado dos nomes dos filhos de Obed-edom foram fortes, porque ele soube valorizar aquilo que Deus fez na vida dele. Você transporta algo dentro de você que é grande demais, que é a arca. Você transporta dentro de você, meu irmão, algo que pode mudar a sua vida. Quando o pastor Dilson me chamou para pregar, eu coloquei no meu coração, Deus, eu preciso levar uma palavra para a igreja que vai ser dura, mas que precisa produzir mudança. Sabe o que acontece nos dias de hoje? É muita gente mandando e poucas obedecendo. Poucas obedecendo. Nós todos queremos, meu irmão, ser mandantes e ser acusadores uns do outro. Mas esquecemos que temos que obedecer um Deus grandão. Um Deus que está na nossa frente. Um Deus que é poderoso. E Deus nos chama hoje, nessa manhã, para o concerto. Eu fiquei 3 dias preparando essa mensagem. Falei, Deus, fala o que o Senhor quiser. Porque Deus falou no meu coração, meu irmão, que nós precisamos de ser como Obed-edom. Nós fizemos 90 dias de jejum e oração. 90 pessoas jejuaram 90 dias. Pessoas oraram 90 dias. Outros não conseguiram, tudo bem. Mas esses 90 dias tem que produzir mudança para o resto da sua vida. Na vida de Obed-edom, os 90 dias mudou o curso da vida dele por completo. Os 90 dias tirou ele da zona de conforto. Porque às vezes a gente não tem nada, mas a gente está acomodado. Quando a arca entrou, Obed-edom teve que sair do conforto. Da zona, ó, aqui está tudo ruim, mas está bom. Eu estou dormindo, estou deitando, estou comendo, estou bebendo, estou na beira do caminho, mas está bom. Ele saiu daquele conforto, ele teve que trabalhar. Ele teve que marchar. Porque conduzir a arca... Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se Obed-edom orava uma vez por dia, ele teve que passar a orar 15. Porque toda hora que ele passava perto da arca, cutuca sua irmã e fala assim, presta atenção nisso. Fala, não conversa agora não. Não, cutuca mais forte, que ele continua conversando. Fala, não conversa não. Agora é hora de você aprender. Eita, é verdade, meu irmão. Irmão, quando a arca não estava, a Bíblia não fala isso. Talvez ele orava uma vez só. Mas quando a arca entrou, toda vez que ele passava perto da arca, ele arrupiava. Ele sentia algo diferente. Não tem como entrar na presença de Deus e não sentir nada. Toda vez ele passava ali perto, aconteceu alguma coisa, ele tinha que orar. A oração da vida dele mudou. Quando a arca entra, a visão muda. A gente que enxergava pequeno, a gente começa a enxergar grande, a acreditar. A presença de Deus, ela traz alegria. Se a tristeza está, a tristeza vai embora. A presença de Deus, ela traz para a gente o confronto. Aquilo que a gente faz de errado, que não provém de Deus, Deus confronta a gente. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Não estão preparadas para ser confrontadas e permanecem no erro.
Porque Deus só confronta aquele que ele ama. A arca confrontava ele ali dentro da casa dele. A mulher dele, que era uma mulher, meu irmão, estéril, uma mulher talvez rixosa, uma mulher difícil, com a presença ela teve que mudar. Tem muita mulher que está precisando da presença de Deus para mudar. É rixosa, é chata, é nojenta, é verdade. Tem homem também que é isso tudo. Tem uns homens também que é só o sangue de Jesus. Mas quando a presença entra, eles mudam. Muda. Quando a presença... Irmão, eu tenho a presença de Deus, tem nada. Pastor, eu tenho. Tem não. Fofoqueiro, contendeiro. Meu irmão, tudo que vai não dá certo. Lá embaixo no peito, tem não. Quem tem a presença de Deus, a primeira qualidade de quem tem a presença de Deus, humildade. Quer mais uma qualidade de quem tem a presença de Deus? Ama o próximo como se fosse a si mesmo. Quer mais uma qualidade daquele que tem a presença de Deus? É obediente. Pastor, eu sou uma bênção, mas eu tenho uma dificuldade. Eu não consigo ser submisso. Eu não consigo ser submisso. Filho do capeta, rebelde. E a Bíblia fala que o rebelde é comparado a quem? Ao feiticeiro. Eu sou uma bênção, mas eu tenho essa dificuldade na minha vida. Essa dificuldade eu tenho. Quem é rebelde, meu filho? Infelizmente é a Bíblia que fala isso. Não é eu não. Então, meu irmão, a gente precisa de deixar Deus trabalhar. Pastor, eu sou muito submisso. Pastor, eu sou uma benção. Mas tem hora que eu não aguento muita coisa, eu estouro fácil. Você não foi feito para estourar fácil. Você tem que ter um temperamento de Jesus na sua vida. Temperamento de Deus. Fala com o seu irmão, você precisa ter o temperamento de Deus. Esse negócio de ficar estourando à toa aí, não compensa não. É verdade. Amém? Vamos colocar de pé. Irmão, sempre tem alguém melhor que a gente. Você sabia disso? Sabia, irmã Batista? Sempre tem alguém melhor? Tem gente que estoura fácil. Basta ele arranjar um que estoura mais do que ele faz. Então o negócio vai empipinar. Não é verdade? Então coloca diante do altar de Deus hoje. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu sei que eu passei do horário. Mas não tem importância não. Deus me colocou como pastor presidente, eu posso ceder um pouquinho algumas coisas. Eu tenho que ter esse privilégio. É verdade, eu tenho que tomar posse daquilo que Deus me deu. Amém, meu irmão? Então, meu irmão, não excede não. Não excede não. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus hoje aí te chamar, ó Debedão, para fazer diferença. Deixa Deus te chamar hoje, meu irmão, para colocar aí em você algo grande na sua vida. Amém? Não deixa ninguém ficar te humilhando demais, não. Amém, pastor, mas eu estou sendo muito humilhado. Coloca um final nesse aí. Não aceita mais não, fala, eu sou homem de Deus. Se eu estou errado, hoje eu vou consertar. Mas se eu estou certo, o Senhor vai me honrar. Se eu estou certo, o Senhor vai fazer o sobrenatural na minha vida. Se eu estou certo, o Senhor vai me colocar por cabeça. Eu não aguento mais esse homem. Toda vez que eu chego da igreja, tem uma crítica. Toda vez que eu chego da igreja, ele fala alguma coisa para me chatear depois de um culto. Ora a Deus hoje. Deus, em nome de Jesus, muda a vida desse homem. A arca da aliança está na minha casa. O poder do Senhor está na minha casa. Eu não aceito mais sofrer na minha vida financeira, sentimental. Irmão, você já percebeu que tem pessoas que têm tudo para arrebentar? Tem ou não tem? Tem tudo para arrebentar, mas não arrebenta. Resíduo. Irmão, tem coisa que precisa ser tirada da nossa vida com urgência. Para ontem. Às vezes é uma palavra torpe. Às vezes uma atitude. Eu costumo falar, meu irmão, que até brincadeiras impede Deus de agir às vezes. Porque tem hora que a gente usa as brincadeiras que chateia alguém, que magoa alguém, e a gente fica até feliz, mas a pessoa sai magoada, a pessoa sai arrebentada. Às vezes a gente humilha pessoas, não é verdade? A gente tem uma facilidade de humilhar pessoas, e Deus não agrada disso não. E hoje Ele está falando com você. Você é o Debedon. Imagina as pessoas que passaram naquele caminho ali, ó, e viu o Debedon na beira do caminho. Pessoas que podiam ter dado uma cesta básica para ele, pessoas que podiam ter levado uma roupa na casa de Odebedon, pessoas que podiam ter pagado uma conta para Odebedon, pessoas que podiam ter abençoado a vida de Odebedon, mas viram aquela casa e só olharam e falaram assim, nossa, que casa ruim é aquela, hein? Todo dia eu vejo aquela mulher catando lenha para fazer comida, o esposo dela, e a vida deles é aquilo ali. Tem anos e anos que eu passo aqui. Mas aqueles que não ajudaram foram o mesmo que tiveram que ir atrás de Odebedon e sentir a presença de Deus.
Aqueles que não honraram Obed-edom foi aqueles que tiveram que ver Obed-edom transportar a arca. Aqueles que não ajudaram Obed-edom foi os mesmos que ficaram sabendo que a arca da aliança ficou 3 meses lá na casa dele. Eu vejo na Bíblia que a arca da aliança ficou em alguns lugares, pastor Gilson. Ficou na casa de Dagom, mas Dagom caiu por terra, quebrou perna, quebrou pescoço, quebrou tudo. Mas na casa de Obed-edom foi um lugar onde que a arca ficou, que trouxe presença e que trouxe fartura, que trouxe prosperidade e que trouxe cura. Você pode ler na Bíblia, em todos os capítulos. Em todos os capítulos da Bíblia, você vai ver que a arca da aliança simbolizava tudo. Mas eu nunca vi a arca da aliança ficar na Bíblia, na casa de alguém, e fazer igual fez na casa de Obed-edom. Porque a arca ficava no templo. A arca ficava na cidade de Davi. A arca ficava no reino. E ali todos eram abençoados, mas quem falava com Deus pessoalmente era quem? O sacerdote Davi. Mas na casa de Obed-edom, a arca entrou sem ele ser sacerdote. Na casa de Obed-edom, a arca entrou ele sendo um Zé Ninguém. E a arca permaneceu lá 3 meses. Eu não sou ninguém hoje, mas a arca vai entrar na minha vida. Eu não sou sacerdote, sacerdotisa. Não sei falar bem nem orar, mas a arca vai entrar na minha vida. Ninguém me vê porque eu estou na beira do caminho, mas a arca hoje vai entrar na minha vida. A arca hoje vai entrar na minha vida. Eu sou rejeitado por todo mundo, mas a arca hoje vai entrar na minha vida. Eles me veem com os olhos totalmente diferentes, mas hoje a arca vai entrar na minha vida. Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a vida dos teus servos, meu Pai. Meu Pai, eu peço obrigado, Deus, porque o Senhor me usou para falar aquilo que o Senhor queria que eu falasse. E se eu magoei alguém, chateei alguém, meu Deus, eu não peço desculpa, porque as pessoas têm que aprender a escutar aquilo que o Senhor fala e não aquilo que nós queremos. Mas que o Senhor possa trazer a tua paz, o teu consolo e a tua graça sobre cada coração. E que o Senhor possa levantar aqui homens e mulheres, meu Pai, como Obed-edom. Honra este povo, meu Pai. Honra os teus filhos e as tuas filhas. Honra os teus servos, meu Pai. Meu Pai, que este culto de domingo pela manhã possa crescer. Que o culto de quarta, que o culto de sexta à noite, de domingo à noite, meu Pai, possa ser cultos, meu Pai amado, grandes para a honra e glória do teu nome. E que a tua presença nunca deixe a nossa vida. Prospera os pastores, os obreiros, os diáconos, os teus filhos que entraram aqui nesta manhã. E que no nome de Jesus, que a tua prosperidade nos alcance nesse dia de hoje. Porque Obed-edom, meu Pai, aleluia, ele buscou a tua presença e a tua prosperidade correu atrás dele. Obed-edom, meu Pai, ele buscou a tua presença e a arca da aliança foi até ele. Então nesta manhã nós queremos a arca na nossa vida, nós queremos o sobrenatural na nossa vida, queremos, meu Pai amado, que o Senhor brada ao nosso favor, queremos que a prosperidade do Senhor nos encontre, meu Pai. Se tem em nós algum caminho mau, algum caminho ao contrário, nós rejeitamos e pedimos o caminho do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu agradeço pela oportunidade. Tem um café lá atrás abençoado. Eu agradeço os irmãos que organizou. Amém. Os obreiros, irmã Creus também, que nos ajudou aí a organizar, né? Esse café abençoado. Que Deus possa honrar cada um. Que Deus possa derramar sobre a vida da irmã Creuza, sobre a vida de todos os irmãos, os que trouxeram, amém, os que não trouxeram, amém. Que Deus abençoe vocês. Tenho certeza que vai ser algo lindo. A mesa está linda ali, está tudo muito bonito. Que Deus abençoe. Pastor Gilson. Obrigado, pastor, por ter nos abençoado, tá? Que Jesus abençoe o senhor com poder e graça por essa palavra, amém? Nós vamos terminar só chamar os pastores aqui, pastor Rogério, a pastora Fátima, aqui nós estamos aí, vamos orar aqui, colocar as mãos aqui, Deus abençoar. Grandioso Deus, pastor Alessandro, grandioso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, estamos aqui, meu Pai, colocando diante do teu altar, Pai, todos esses objetos, meu Pai, documentos, chave, peça de roupa, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, venha honrar, quebrando, meu Deus, essa amarra, tudo aquilo que não provém do Senhor, que haja libertação, prosperidade, meu Deus, quebra toda, meu Pai, amarra, quebra, meu Deus, toda a esterilidade, faça, meu Deus, algo como o Senhor fez na casa de Obed-edom, e traz, meu Deus, a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Muito obrigado, Senhor Jesus. Vocês aí que assistem pela internet, que o Senhor venha fazer na sua vida, como fez na casa de Obed-Edom. Creia, espera um pouco, que Deus é poderoso para mudar a tua história, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a vocês. Logo mais tem o culto às 19 horas. Jesus abençoa todos vocês. Vai em paz, que Jesus abençoe. Muito obrigado, pastores. Em nome de Jesus.